Está com o Hora da Verdade. A nossa convidada desta semana é Maria Lúcia Amaral, provedora de Justiça. Eu sou a Ana Catarina André e comigo está também a jornalista do Público, Ana Dias Cordeiro. Obrigada desde já por ter aceitado o convite para esta entrevista. Requereu ao Tribunal Constitucional a declaração da inconstitucionalidade da lei da morte medicamente assistida, depois de ter recebido algumas queixas que considerou fundamentadas. Para a provedora, é óbvio que a lei está ferida deste ponto de vista da constitucionalidade. Bem, muito bom dia e muito obrigada. Estas questões nunca são óbvias, são bastante complexas e não me cabe a mim formular definitivamente o juízo, cabe ao Tribunal Constitucional. O que me cabe a mim é decidir se há fundamento bastante para pedir juízo ao Tribunal Constitucional, ou se as dúvidas que temos são ou não são relevantes e merecem ser resolvidas por quem sabe, por quem decide, por quem tem competência e quem tem ao Tribunal Constitucional. Neste caso, essas dúvidas dizem respeito à lei propriamente dita ou ao facto de haver uma lei, de existir em Portugal uma lei da morte medicamente assistida? As duas coisas são inscindíveis, mas realmente o que aconteceu foi que eu tive várias queixas assim que a lei foi promulgada. Não me deixei guiar pelas queixas no sentido em que, assim que comecei a estudar o assunto, vi que o problema real, que pelo menos eu via como merecedor de uma nova intervenção do Tribunal sobre o assunto, era outro que não aquele que as queixas identificavam. E, a meu ver, foi aquilo que me levou a decidir, porque o Tribunal Constitucional já tinha decidido em fiscalização preventiva a pedido do Presidente da República 2 vezes. Portanto, trata-se de um procedimento legislativo parlamentar muito acidentado, muito complexo, que teve diversas fases. No entanto, quando comecei a estudar a questão, a convicção profunda que tive é que há um problema fundamental, que é um problema constitucional na sua essência e que não tinha sido abordado ainda nos outros pedidos de controle do Tribunal Constitucional pela sua natureza de pedidos preventivos muito circunscritos. E esse problema é um problema grande e diz respeito à lei e à decisão que é tomada. A questão é esta. Esta decisão que é tomada tem um grande pressuposto. Toda a gente está de acordo sobre isso. E só pode ter esse pressuposto, que é a autonomia da vontade de quem pede auxílio para morrer. A vontade dessa pessoa tem, ao longo do procedimento, que é um procedimento conduzido e da responsabilidade do Estado, é um procedimento administrativo, no caso da nossa lei, tem de ser uma vontade livre e esclarecida. A grande dúvida, e essa que é a dúvida constitucional, que nos interessa a todos e que precisa de ser resolvida, e só pode ser resolvida pelo Tribunal Constitucional, porque é uma dúvida seminal e básica, é se o Estado português tem condições para garantir, num procedimento destes, realmente que a vontade seja livre, esclarecida e autodeterminada. Esse é o grande debate e foi o debate que ainda não houve. O Estado português tem condições para isso? Porque esta não é uma lei como qualquer outra. Estamos a falar de algo verdadeiramente, terminal. E quais são as consequências? Se nós enverdamos por um caminho destes, sem ter como coletividade e como país esta discussão, estamos em condições. As nossas instituições, as nossas estruturas estaduais, o modo como funcionamos, nós estamos em condições de garantir a autodeterminação das pessoas nestes casos? Essa questão vai colocar sempre. Portanto, aqui o problema é existir em Portugal esta lei, porque há países que não a têm. É para si esse o problema? Há países que a têm, são muito poucos aqueles que têm uma lei como esta. Por exemplo, na Europa, vou-lhe dizer, os países de Benelux e, ultimamente, a Espanha.
As leis dos países do Benelux, que são parecidas com a nossa, e que são do ano 2000, dizem o seguinte, é esse o ponto também mais especificado que eu coloco na minha pergunta ao Tribunal Constitucional, que o médico que conduz o procedimento, assim que recebe um pedido, a primeira coisa que tem que fazer é dizer à pessoa que sofre de forma excruciante e que por isso pede que o Estado o auxilie a morrer, o médico tem o dever, segundo a lei, de colocar à pessoa outras alternativas. Não são alternativas... Refere-se à incipiente rede de cuidados paliativos existente no país. Esse é o problema específico do nosso país. Portanto, isto não é só uma dúvida metafísica e abstrata, que não tem rigorosamente nada a ver, isso é bom que se esclareça. Esta dúvida não tem rigorosamente nada a ver com convicções filosófico-religiosas, transcendentais profundas. As pessoas têm todo o direito a tê-las. Num Estado constitucionalmente neutro como é o nosso, não pode ser isso que está em causa. E a discussão que temos como país deve ser outra. Esta discussão, por exemplo, eu sei que está na ordem do dia num país como agora, em vários lugares na Europa. Um exemplo claro é a Grã-Bretanha, o Reino Unido. Está a ter esta discussão, onde realmente os dois polos do debate, aliás, até há pouco tempo, quem queira ir ver, há um artigo muito interessante sobre isso na Economist, sobre a síntese do debate no Reino Unido. Os dois polos do debate são estes, entre quem entende que o Estado deve remover os obstáculos e quem tem dúvidas sobre se o Estado, neste caso o Reino Unido, tem condições para garantir a autenticidade da remoção destes obstáculos. É isto, e não mais do que isto. Aplicado a Portugal. Isto quer dizer como se, por outro lado, a nossa rede de cuidados paliativos é realmente das mais frágeis, se não a mais frágil, no âmbito da União Europeia. De acordo com os números, os dados, os estudos, os relatórios. É esta a questão. Já lá iremos também aos direitos das pessoas mais velhas. Antes disso, gostaríamos de lhe perguntar, parece-lhe justa a proposta do PSD e CDS de restringir o acesso ao SNS a estrangeiros? Essa questão eu tenho de responder a ela, a primeira parte, da seguinte forma. Eu confesso que não vi a proposta. Não a conheço, não a estudei e também, por isso, não posso pronunciar sobre ela, não só porque não a vi, mas também por outro motivo. E que o Provedor de Justiça, o único parecer que, de acordo com o seu estatuto, pode e deve dar, surge quando, no procedimento legislativo parlamentar, os parlamentares lhe pedem. Neste caso, não me pediram, eu não ia dar um parecer à rádio que não tivesse sido pedido antes. Portanto, não sei, não conheço, não estudei. Mas deixe-me dizer explicar uma coisa. Qual é o estado do nosso direito agora e, portanto, qual é o âmbito rigoroso daquilo que verdadeiramente se pode discutir. Certo? Porque há grande confusão sobre isso, se me permitem. Então, o estado rigoroso do nosso direito agora é este. Nós temos, de um lado, a Constituição, o artigo 15, número 1, que diz o seguinte: os estrangeiros que se encontrem ou residam em Portugal, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres que os cidadãos portugueses. Em consonância com isto, nós temos uma lei de bases que neste momento diz o seguinte: em relação a estrangeiros legalmente residentes em Portugal, têm os mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, visto que têm um estatuto jurídico claro e sobre eles impendem os mesmos deveres que impendem sobre os cidadãos portugueses. Em relação a eles não há problema. Eles contribuem, tal como os portugueses, para as nossas estruturas comuns. O problema põe-se, portanto, em relação àqueles que não contribuem porque não têm autorização de residência. Encontram-se em Portugal, mas não residem legalmente em Portugal. E aí
é que se coloca o problema. Neste momento. Ora bem, como é que neste momento esse problema é resolvido? As pessoas têm acesso, mas não têm gratuitidade. Essas pessoas. Isso é feito é identificado através de um despacho, creio eu, quais são os domínios em que, mesmo que as pessoas que não tenham residência legal em Portugal e, portanto, não estejam sujeitos aos mesmos deveres que os cidadãos portugueses, porque não têm estatuto jurídico, há um despacho que abre exceções ao princípio geral, que é da não gratuitidade. Essas pessoas podem ir, mas têm de pagar. Mas há aqui também situações, mas todas estas pessoas, portanto, mesmo imigrantes que não estejam com a sua situação regularizada, exato, são esses. Não por não trabalharem ou por não terem situação para tal, mas porque há também atrasos, às vezes, na atribuição. Não é imputável às próprias pessoas, exato, é imputável ao Estado. Pronto, e aqui não há aqui uma diferença entre estas pessoas e pessoas que vêm especificamente a Portugal para se tratar. Claro que sim, que tem de haver uma diferença. E é precisamente por isto que este quadro geral, que é assim estabelecido a Constituição e a lei, depois permite que as autoridades competentes definam as exceções, com rigor, as exceções a este princípio de não gratuitidade. E os critérios de justiça obrigam desde logo a que haja uma grande divisão entre aquelas pessoas que não estão em Portugal a trabalhar e que não vieram para ficar, que não requereram a sua regularização e que oportunisticamente vieram para fruir de coisas para as quais não contribuem. Acho que é um princípio de justiça comum a todos nós que diz, nas exceções, estas coisas estão de estar contempladas. Outra coisa completamente diferente são as pessoas que se sabe que estão em Portugal porque há maneira de registar tudo isso já há algum tempo, que se sabe que vieram para cá trabalhar, que se sabe que contribuirão para a nossa vida comum, nos mesmos termos, como diz a Constituição, estarão sujeitos aos mesmos deveres que os cidadãos portugueses e só não estão regularizados por uma ação imputável ao Estado português. Portanto, eu volto a repetir, neste momento eu não sei bem o que é que está em discussão. De acordo com o quadro jurídico que existe, há aqui um campo que eu vejo que seja de discutir e que é o de saber que exceções verdadeiramente existem quanto ao princípio da não gratuitidade para aqueles que não são estrangeiros legalmente residentes em Portugal. Que exceções? Qual o elenco de exceções? Como redefini-las? Mas eu digo isto tendo em linha de conta a análise que fiz do que é o direito vigente. Portanto, não acompanha os argumentos do PS de que pode haver problemas de constitucionalidade nesta medida? Bem, não sei, depende. Quer dizer, como disse, o artigo 15, número 1 da Constituição diz o seguinte, chama-se princípio da universalidade. Os estrangeiros que se encontrem e residam em território português estão sujeitos aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos que os cidadãos portugueses. Se a proposta, que eu não conheço, for de tal ordem que diga há leis só para os portugueses e há um tratamento no domínio, há uma lei para o Serviço Nacional de Saúde só para os portugueses e outra completamente diferente para todos os estrangeiros, assim, se chegar a esse ponto, pois claramente é contrário ao princípio da universalidade que o artigo 15, número 1 da Constituição consagra. Ainda como disse, não sei se chegou a este ponto, mas eu não sei se... Uma coisa é isso, é dizer, há uma lei de estrangeria, como antigamente se dizia, há uma lei própria para os estrangeiros. Isso neste momento a Constituição proíbe. Outra coisa é definir praticamente as exceções que podem ser admitidas ao princípio da não gratuitidade para aqueles que não têm a residência legal em Portugal. São duas coisas completamente diferentes. Ainda sobre a saúde, falando concretamente deste projeto piloto que terminou o acesso referenciado às urgências de grávidas através de uma chamada prévia obrigatória e que começou já a ser aplicado em alguns locais, temo que se possa traduzir em alguns problemas para as grávidas ou situações de risco acrescido.
o facto de terem de ser referenciadas para acederem às urgências? Eu acho que esse risco ocorrerá sempre. Eu penso que esse risco ocorrerá sempre, não é? Mas também eu não serei a pessoa mais habilitada para me pronunciar sobre essa questão em abstrato. Como cidadã, eu creio que nós de facto temos coletivamente um problema que temos de resolver. Até pela transformação profunda que a sociedade portuguesa tem sofrido. Nomeadamente pela dissolução dos apoios comunitários à vida. Dizia-se que em Portugal era um país diferente dos outros países europeus por haver formas de apoio e de sustento comunitário, a família alargada, os vizinhos, as raízes não urbanas. Ora bem, nós mudámos muito rapidamente. Tornámos-nos um país urbano, fundamentalmente urbano, muito rapidamente, e esses apoios tradicionais que levavam as pessoas em caso de necessidade a ter socorro, a ter um socorro comunitário imediato, deixou de existir. Em resultado disso, nós temos, isso temos de concordar, instaurou-se uma prática bastante disseminada de recurso às urgências médicas, muitas vezes que têm de ser triadas, muitas vezes sem que verdadeiramente isso seja necessário. É uma questão cultural que tem de ser resolvida. No Parlamento, em outubro, disse que 40% das queixas que recebia são relativas a cidadãos estrangeiros e referiu também, e disse-o assim, que a administração pública não trata destes cidadãos estrangeiros. Portanto, não trata bem porque não trata deles. Refere-se a quê, exatamente? Isso é uma pergunta bastante vasta e bastante complexa e também muito importante. Quando eu disse que a nossa administração não tratava, estou a referir-me a um facto que eu acho que é conhecido todos os portugueses, todos nós, que é as famosas pendências para a regularização de situações de entrada em território português que estão ainda por tratar, e das tais pessoas que estão num limbo, visto que entraram em território português, muitas vezes já têm um contrato de trabalho, já estão a trabalhar, mas ainda não têm autorização de residência e, portanto, não têm ainda um reconhecimento por parte do Estado português da validade e da legalidade da sua permanência em território português. E todos nós sabemos porque é que isto aconteceu. Isto aconteceu porque houve uma confluência de fatores extraordinariamente prejudicial para toda a gente, que foi um aumento imenso do fluxo de imigrantes para o território português, muitos deles, como todos nós sabemos, oriundos de partes do mundo que não costumavam vir para cá trabalhar. Estou a falar, por exemplo, daqueles que vêm do subcontinente indiano. De repente houve, sobretudo depois da pandemia, um fluxo imenso de migração. Esse fluxo imenso fez-se no quadro de um sistema legal que dizia que as pessoas entravam primeiro e se regularizavam depois através das manifestações de interesses. E, ao mesmo tempo, a polícia e a administração, que a um tempo tratava disto tudo, que era o sistema de estrangeiros, os serviços de estrangeiros e fronteiros, foi extinto e as suas competências repartidas por múltiplos outros órgãos. Tudo isto junto, como toda a gente pode compreender, estes três fatores juntos causaram uma situação de enorme dificuldade para toda a gente. De enorme dificuldade para as pessoas que entraram, de enorme dificuldade para os serviços do Estado, que as não trata bem porque não pode. Era isto que eu queria dizer. Uhum. E pode aqui haver situações em que estas pessoas, nesta situação de dependência, já estão a contribuir para a Segurança Social, já estão a fazer os seus descontos para a Segurança Social. Estão a trabalhar. Sim. E pode entrar naquela franja meio pouco nítida das pessoas que depois podem vir a não ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde, caso... Desde que as exceções à gratuitidade...
temos de distinguir no termo acesso, o acesso propriamente dito e depois a gratuitidade, não é? O que nós estamos a discutir, acesso, as pessoas já vão aos hospitais. Agora, o problema é a gratuitidade, e o que tem de ser bem definido é as exceções ou os casos em que o Estado entende que deve dar acesso na plenitude do termo. E, portanto, isto também acabou o regime da manifestação de interesse, não é? Acabou. O que é que pensa disso? Tem havido muitas críticas, outras pessoas, enfim... esta lei pode ser melhorada, embora o Governo já tenha dito que não vai ser, não vai ser alterada. Permitam-me que diga uma coisa. Às vezes, os nossos problemas não estão nas leis. Muitas vezes estão depois na forma como as intenções legais e as disposições legais são executadas. Eu dou um exemplo muito concreto de queixas que nos têm chegado em grande quantidade e que dão visibilidade a um problema que é um problema de execução da lei, que compromete todo o espírito legal. E que é este? Como muito bem disse, o Governo, a maio, junho do ano passado, deste ano, revogou o sistema de manifestação de interesses, o que significa que repôs em vigor o modelo anterior. O que é que significa modelo de manifestação de interesses? O que é que significa modelo anterior? O modelo de manifestação de interesses significa, basicamente, que as pessoas entram com um visto de turista, por exemplo, e que depois tratam da regularização da sua situação no território nacional, com a tal manifestação de interesses. Foi isso que, com todos os fatores acumulados de risco, levou a uma situação ingerível, que eu há pouco mencionei. O que é que significa o modelo anterior? O modelo anterior significa que as pessoas, para entrar em território nacional, e nós estamos a falar de países terceiros que não sejam países da CPLP, porque esses têm um regime especial, as pessoas, para entrarem, para lhes ser facultada a entrada em território nacional, têm de ir ao consulado português dos seus países de origem e obter um visto de trabalho, caso já tenham um contrato de trabalho, ou obter um visto de procura de trabalho, caso tenham a segurança de que vão ter um emprego. O consulado dá esses vistos e a pessoa entra legalmente. Em princípio, o consulado, ao dar o visto, deveria tratar de todos os problemas. Olha, devia a pessoa ter logo o número de inscrição na Segurança Social, o NIF e tudo o resto. O consulado não é capaz de o fazer. Portanto, a pessoa entra e depois tem de tratar tudo isso. Onde é que está a dificuldade, as dificuldades práticas que depois inviabilizam a boa execução de uma ideia ou de uma intenção da lei? E das queixas que nos chegam. É que, neste momento, para as pessoas terem um contrato de trabalho, aquelas que entraram com o visto, encontram trabalho, terem um contrato de trabalho, precisam de ter o chamado NIS, Número de Inscrição para a Segurança Social. Porque os empregadores, muito legitimamente, não querem celebrar um contrato de trabalho com alguém que não tenham a certeza que tem uma situação regularizada em Estado português. Certo? Portanto, o empregador pede o NIS. E a pessoa vai à Segurança Social e a Segurança Social diz que só dá o NIS se tiver um contrato de trabalho. Neste momento, temos muitas queixas de que isto acontece, o que decorre de uma má articulação entre serviços do Estado, que é um problema que nós temos muito, má articulação entre serviços do Estado, que praticamente pode inviabilizar a boa execução de um programa legislativo. Por isso, eu volto a dizer o que disse. Nós, às vezes, não é uma questão de leis, é a forma como, na prática, elas estão a ser cumpridas. Mas o fim da manifestação de interesse, para si, era necessário? Não tenho bem a certeza disso. Não tenho bem a certeza porque não me pus na pele de quem tem de decidir politicamente. É uma decisão política
fundamentalmente. O que eu tenho a certeza é que a situação anterior era insustentável. Repito, a situação anterior implicou a confluência de 3 fatores que juntos geraram um caos. E era mau para os próprios migrantes, nesse sentido. Péssimo. Ou seja, péssimo. Uma coisa que era-lhes garantido uma entrada ampla em território português e depois uma situação de incapacidade de resposta das autoridades portuguesas. Isto não é justo. O Governo anunciou recentemente que está a negociar com as confederações patronais um regime que permita obter vistos rápidos se os patrões garantirem casa aos imigrantes. Pergunto-lhe se concorda, por um lado, e por outro, se isto não pode provocar um aumento do problema designado como camas quentes, portanto, em que há vários imigrantes que utilizam a mesma cama durante o mesmo dia porque não têm outra solução de habitação mais digna. Sim, eu conheço essa designação e tudo o que ela implica. Pois nós não sabemos, é também um debate que está muito no seu início. Agora, nós o que sabemos é que se essa solução for adotada no quadro aplicável, dentro do quadro aplicável, terá que haver uma grande capacidade das autoridades do Estado português para um controlo, uma monitorização, como agora se diz, efetiva dessas situações. Porque nós não queremos que haja pessoas pessoas condicionadas a permanecerem, por exemplo, ao trabalho de uma única empresa por razões de sobrevivência e de pressupostos mínimos de existência. Não pode ser. Faço-me entender, quer dizer. É bom, e eu sei que isso acontece em vários outros países, em que as empresas, as entidades patronais que têm carência de mão de obra estrangeira se encarregam nos locais de origem de conceder formação, de garantir habitação, de resolver todos os problemas, resolver antes todos os problemas, ajudando à integração dessas pessoas. Mas é fundamental que tudo isso corresponda a uma verdadeira integração e que o Estado esteja atento para impedir que essas situações se transformem em situações terríveis de exploração. Aproveitando justamente esta questão da habitação, a Associação Lisbonense de Proprietários apresentou uma queixa à Provedoria sobre a questão do acesso às compensações por parte dos senhorios, isto no caso das rendas congeladas. Como é que olha também para esta questão? Das rendas congeladas? Ou seja, os direitos dos senhorios com rendas congeladas de poderem reverter essa situação, não é? Esse é um assunto que nos tem acompanhado, infelizmente, há tempo demais. Porque o nosso mercado de arrendamento, a verdade é que teremos de conceder, o nosso mercado de arrendamento nas grandes cidades sofreu intervenções tais e regulamentações tais, protegendo as pessoas, é certo, mas que gerou bastante, e também temos de o concordar, gerou uma injustiça intergeracional enorme, por um lado, e por outro lado teve um contributo grande na deterioração dos grandes centros urbanos. Isso é evidente. Dito isto, e todos nós o sabemos, e não foi no pós-guerra, no pós-segunda guerra, um exclusivo das cidades portuguesas, aconteceu em outras cidades europeias. Eu lembro-me que Itália, Roma, teve exatamente o mesmo problema. Sabendo isto, nós agora temos de encontrar um equilíbrio que é um equilíbrio que se torna cada vez mais difícil por toda a alteração demográfica que houve e, sobretudo, pelo aumento imenso dos preços do arrendamento e dos preços da habitação. E é o equilíbrio entre impedir que isto volte a acontecer, impedir que o mercado de arrendamento fique completamente congestionado
com custos para as novas gerações incomportáveis, custos para a renovação urbana das cidades incomportáveis, e ao mesmo tempo encontrar o equilíbrio entre um acesso razoável que os portugueses possa ser franqueado aos portugueses de habitação. Como fazer isto? Pois essa é matéria para o poder político. É aí que os representantes por nós eleitos têm de ponderar e fazer política é isso, encontrar o equilíbrio entre uma coisa e outra. Agora, o que a Provedoria pode fazer, quanto a isso eu não sei, porque se me permitem, quanto a essa queixa da Associação de Lisbonenses de Proprietários, ou da Associação de Proprietários, não, o provedor de justiça em Portugal e em todos os outros lados, o provedor de justiça aprecia queixas relativamente a atos dos poderes públicos. O ato do poder público que aqui está em causa é a lei. E, portanto, aquilo que poderá fazer é entender que se a lei é inconstitucional, mandá-la para o Tribunal Constitucional. Mas aqui estes problemas, como podem ver ambas, são problemas de tal ordem complexos que, se não resolvem, não são coisas resumíveis a juízos de inconstitucionalidade. São problemas de políticas públicas que se tornaram hoje dificílimas de tomar e prementes por causa de um equilíbrio que é preciso encontrar e que nós estamos muito longe de encontrar. A morte de Odair Muniz, recente, num episódio quando fugia à polícia, diria que é reveladora da forma como a polícia em Portugal trata as minorias, e a comoção que seguiu a essa morte, também da forma como as minorias estão ou não integradas na sociedade. É uma pergunta. Vamos começar pela polícia. Essa é uma questão que, essa sim, é uma questão que cabe, ou que a Provedoria tem o dever de conhecer, por causa das competências que lhe são atribuídas, até por competências que lhe são atribuídas pelo Estado português, por força da celebração de tratados internacionais por parte do Estado, e que se traduzem no dever que nós temos e que temos vindo a cumprir e a relatar como cumprimos, de acompanhar através de visitas frequentes, nomeadamente os centros de detenção das forças de segurança. O ano passado publicámos um relatório quanto às visitas que fizemos em todo o território nacional aos centros da PSP. Agora vamos, ou ao contrário, aos centros da GNR, e agora vamos publicar um relatório relativamente à PSP. Aí, tudo o que podemos ver está dito. E, tanto quanto me é dado concluir, por aquilo que podemos ver, e as nossas visitas são regulares, estão relatadas, não me parece, muitas vezes ao contrário do que dizem relatórios internacionais sobre o Estado português, nomeadamente o chamado CPT, o Comitê de Prevenção da Tortura do Conselho da Europa, que de facto acusa, e esses relatórios são publicados, conhecidos, que diz que nós temos um problema sistémico nas forças de segurança, da diversidade racial e de maus tratos. Olha, a verdade é que a Provedoria não é digamos, por defesa da honra do Estado, não é. É pelo que vê, a Provedoria não corrobora isso nas suas visitas e nos seus relatórios. De modo algum. Não corrobora. Atualmente e já nos últimos anos? Nos últimos anos, sim, não corrobora. Não pode corroborar, não pode dizer, eu suponho que esta posição do CPT é extremada porque a sua interlocução, por exemplo, não tem a mesma posição em relação aos estabelecimentos prisionais. O próprio CPT, o organismo do Conselho da Europa. É em relação às polícias. Eu penso que é uma posição que tem muito fruto de dificuldades de interlocução.
dificuldades de diálogo. Porque aquilo que nós vemos, sempre que vamos ver, é que de maneira alguma nós podemos concluir, nós temos problemas como toda a gente, temos deficiências como toda a gente. Mas o que está a dizer é que não é a generalidade. Não é um problema de sistema. Não é maus tratos sistémicos não são sistémicos. Não é isso que nós vemos. E nas prisões? Nas prisões também temos problemas, mas também não é isso que nós vemos. Nas prisões, os grandes problemas que temos é que o nosso parque dos estabelecimentos prisionais está de tal ordem, mas de tal ordem, eu vou usar uma palavra forte, desculpem, mas obsoleto. Nós temos ainda 13 estabelecimentos prisionais construídos no século XIX. Há uma grande heterogeneidade, são 49 em todo o território nacional, as prisões, os estabelecimentos prisionais. Uns são muito pequenos e novos, outros são muito antigos e grandes. E, portanto, o problema que muitas vezes temos é um problema prático, porque os grandes tendem a estar sobrelotados, não há sobrelotação do sistema no seu todo, mas depois há uns que estão sobrelotados. Onde a guarda é muito difícil de executar todos os dias, há outros em situações completamente diferentes. E isso gera, não há um sistema institucionalizado, não há, e reiterado de maus tratos. Agora, estas são condições físicas que depois provocam problemas. Nomeadamente o problema da segurança dos estabelecimentos prisionais. Nomeadamente o problema da segurança, quer dizer, nos nossos estabelecimentos prisionais, a grande dificuldade é uma dificuldade logística dos próprios estabelecimentos, que são excessivamente heterogéneos entre si. E o que torna difícil particularmente difícil a sua direção. Mas quando relatórios internacionais do Conselho da Europa dizem que as prisões portuguesas, enfim, não falando da sobrelotação, mas das condições até humanas em que os reclusos vivem e às vezes também, alguma violação de direitos dos reclusos, corrobora esses relatórios? Isso corroboro, tanto mais que não são só relatórios. Essas práticas que, como eu digo, quando estudadas a fundo, decorrem das próprias condições físicas, têm sido condenadas pelo Tribunal Europeu. Já desde 2020 nós temos, salvo erro, desde 2020 em 4 anos nós já tivemos 10 acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, de Estrasburgo, a condenar o Estado português e sempre pelas más condições físicas em que os reclusos vivem. Ou porque estão em celas, estão em celas sobrelotadas, ou porque estão em celas onde o frio é insuportável, ou porque estão em estabelecimentos prisionais, como aconteceu, onde no verão há muito calor e há falta de água, durante longos períodos do dia. O que está em causa, em todos esses acórdãos, portanto já não são relatórios, já não são o que se viu, é o que o tribunal diz, o que está em causa são sempre condições materiais. Mudando um pouco de tema e falando agora sobre os mais velhos, a esmagadora maioria dos inquéritos a crimes contra utentes em lares de idosos é arquivada. É o Estado que está a falhar com estes arquivamentos? Pois, possivelmente será. Porque eu permito-me recuar para algo que disse antes. A sociedade portuguesa mudou muito rapidamente. De uma sociedade onde havia apoios comunitários garantidos pela família, no sentido alargado do termo, pelos vizinhos, pelas comunidades tradicionais, nós tornámos-nos em muito pouco tempo um país fundamentalmente urbano e envelhecido. Isso é um lugar comum e sabemos que estamos em severa curva demográfica, o que significa que talvez não tenhamos, como Estado, que o Estado não tenha a capacidade para ter um controlo efetivo de quanto
existe nos chamados lares de terceira idade. Do que existe, quanto existe, como existe. É uma tarefa ingente que cabe ao Estado fazer, cabe às suas autoridades fiscalizadoras, nomeadamente a Segurança Social, e nós não garantimos que tenhamos meios e que essa tarefa de fiscalização esteja a ser efetivamente cumprida. E esse é um problema sério. Esse é um problema sério. Aí, ainda chegam-lhe muitas queixas nesse âmbito? Não me chegam queixas. Propriamente, nós temos uma linha, telefone, de apoio ao chamado ao idoso, e sim, não são queixas, às vezes aquilo que fazemos, aliás, são atendidas por pessoas que têm informação específica para isso. O que fazemos é anotar situações, alertar, reencaminhar, dar conselho e sim, chegam-nos muitas questões colocadas por idosos, por familiares de idosos, de todo o tipo. De todo tipo, em questões, às vezes, socialmente muito, muito impressionantes. Portanto, como por exemplo? Segurança Social. Alertamos logo. Aquilo que fazemos é, quando essa notícia nos chega, nós pomos-nos imediatamente em contacto com as autoridades locais que podem intervir imediatamente. A que tipo de situações se refere? Aquelas que nós temos conhecimento pela leitura dos jornais, não é? Desde familiares que não sabem o que fazer e como continuar a cuidar, até idosos que receiam violência da parte de familiares ou que denotam situações de abandono, esse tipo de situações terríveis. E situações em lares também? Não, em situações em lares, nesses casos, por acaso chegam-nos menos, mas nesses casos quando chegam, e são situações graves, elas implicam um dever de reporte imediato. Mudando de novo de assunto, como provedora de justiça, consegue compreender que os processos de José Sócrates e Ricardo Salgado só agora tenham chegado a julgamento? Não me pergunte isso, por favor. Sabe porquê? Porque o provedor de justiça não faz parte do sistema judicial. Ao contrário do que, se me permitem, eu peço desculpa ter introduzido assim a resposta, mas eu pedia um minuto para explicar uma coisa. Foi há 50 anos que no segundo governo provisório, muito tempo, estavam longe de estar neste mundo, o segundo governo provisório era Ministro da Justiça Salgado Zenha, que foi proposto a instituição que se criasse em Portugal o chamado Ombudsman. E foi Salgado Zenha que propôs o nome Provedor de Justiça. O nome migrou para os 5 continentes. Neste momento há provedores de justiça de Angola até Timor. E o nome gera sempre um equívoco de que nós temos alguma coisa a ver com o sistema de justiça propriamente dito, com os tribunais. Não há, é algo independente. E tanto é independente que nós temos um dever de recebimento de queixas, apreciamos queixas, não temos poder decisório nenhum, dependemos do Parlamento, coisa que os tribunais não dependem, e é tão independente que nós só não recebemos queixas quando elas já estão em tribunal. Mas era mais no sentido de, mais uma vez, se entende ou não que o Estado falhou aqui no sentido também da morosidade dos processos. Muito não é? bem. Relativamente às pessoas, aos cidadãos portugueses. Então eu, como cidadã, entendo, aliás, como jurista, como professora de Direito, tenho aqui várias qualidades para pronunciar sobre esse assunto, sem prejuízo da autonomia entre provedoria de justiça e sistema judicial, fica claro. Claro. O que eu entendo, o que me parece é que nós, no sistema de justiça, temos realmente é uma função do Estado que tem de ser, cujo exercício tem de ser repensado num debate de grande fôlego nacional. Por vários motivos. Eu creio que há 3 razões para que o nosso sistema de justiça apresente tantos problemas. E enumerando essas razões por uma ordem
crescente complexidade, da menos complexa para a mais complexa, eu direi, há razões logísticas, de apoios, de meios disponíveis, que parece que é menos, ou há razões gestionárias, melhor dito, mais do que logísticas. Há razões gestionárias de boa gestão dos recursos existentes nos tribunais, no Ministério Público. Essa parece-me ser a questão menos complexa, a questão gestionária. Depois há a questão jurídica, de redefinir alguns instrumentos jurídicos que entropecem o bom andamento dos processos, também não é difícil. E depois, sim, para mim a questão mais complexa é a questão cultural. A questão da formação, da nossa formação jurídica, dos nossos estudos jurídicos, do modo como eles foram evoluindo nos últimos 50 anos, marcados que foram por uma profunda herança autoritária. Eu suponho que há estes 3 níveis de dificuldade. Podia explicar melhor esse terceiro ponto? Exato. De que maneira é que esse ponto também depois tem impacto prático, essa cultura de que falava? Pronto, eu já disse isto antes e permito-me explicar isto com a minha própria experiência. A primeira vez que eu saí de Portugal, já há muitos anos, visto que já, enfim, logo após ter feito a licenciatura e o mestrado, e que tive a possibilidade de trabalhar com jovens também, juristas, provenientes de outros países europeus, que já foi há muito tempo, mas eu era muito jovem, eu dei-me conta de como a formação que eu tinha tido em Portugal, já depois de 25 de Abril, era muito diferente da formação que eles tinham tido. E dei-me conta que, mesmo tendo tido eu uma formação já totalmente pós-revolucionária, a minha formação no direito era uma formação, como direi, eu vou empregar este termo sem medo, ainda muito autoritária, no sentido em que os quadros que nos eram-nos fornecidos para que quem aplica concretamente esses quadros tivesse uma zona mínima de capacidade de decisão e uma zona mínima de capacidade crítica. Eu vou precisar isto. Eu estava integrada numa equipe de jovens mas foi uma experiência que antecedeu a formação da Comissão de Veneza como a entidade coadjuvante do Conselho da Europa. E nós tínhamos de fazer em conjunto trabalhos de expertise comparada em matérias jurídico-constitucionais, por exemplo. E uma coisa que me acontecia sempre é que quem nos coordenava vinha perguntar: queremos saber como é que este problema se resolve nos diferentes países. E chegavam a mim, eu dizia: olha, em Portugal isto resolve-se assim. E indicava a lei. E as pessoas perguntavam sempre: está bem, isso é o que diz a lei. Mas e o que é que dizem os tribunais? Eu tinha sido educada de forma a não... Eu percebi que isso era fundamental e que todos os meus colegas tinham esses quadros, de que não era impossível saber dominar bem uma situação sem ter a visão integral. Eu tinha sido educada na perspectiva de que isso não interessava, ou que não era relevante, ou que não estávamos habituados a dar relevância. Está a ver? Este, por exemplo. E porquê? Porque era o quadro de uma cultura, décadas, muitíssimo autoritária. Uma cultura autoritária, neste sentido, em que não parte do princípio segundo o qual os seus agentes práticos sejam capazes de, com autonomia e com uma fidelidade a um desígnio comum, cooperar na realização de um fim geral. Portanto, esse autoritarismo explica de alguma maneira esta morosidade, no sentido de tornar o sistema mais, digamos, rígido? Este autoritarismo, bem, esta é a minha opinião pessoal e eu assumo-a como tal, já a escrevi, já a disse noutros lugares, é a opinião que me veio da experiência e da reflexão, é rebatível. Agora, essa cultura autoritária que
menoriza a nossa competência e a nossa capacidade para decidir perante a realidade, que é infinitamente sempre melhor e maior do que aquilo que as leis podem prever. O sistema jurídico das leis é um quadro geral e abstrato. Vale nada se não for coadjuvado por pessoas habilitadas e habituadas a ter uma voz ativa na sua concretização, mas que seja fiel, por natureza, a princípios comuns. Quando não se acredita, e nós temos esse traço cultural, quando nós não, desconfiamos de pessoas que decidem e da capacidade de decisão racional dos nossos agentes, tendemos a ter quadros muito rígidos e muito exaustivos para impedir que, no caso concreto, ora, isso, em geral, estrangula. E, portanto, nós temos que nos fomentar, ter um outro tipo de cultura que nos emancipe destas coisas que são coisas herdadas e muito fundas. Não sei se me faço assim. É só como a ressalva. Há apenas 2 domínios em que esses quadros rígidos têm de existir, a meu ver, que é no domínio das leis fiscais e no domínio das leis penais, da criação de impostos e da previsão de crimes e de penas. Porque aí há um princípio de legalidade estrita, de lei certa, por razões óbvias. Nos outros domínios, as leis são quadros gerais às quais é preciso dar vida. E quem dá vida são pessoas que têm de estar habilitadas a dar-lhes vida de forma racional, de forma inspirada por valores comuns, e esses valores são os valores constitucionais, são os valores dos direitos fundamentais, são os valores pelo respeito de uma série de princípios que nós todos não pomos em causa. Eu penso que nós também perguntávamos isto por causa da percepção ou da imagem que dá para a sociedade de pessoas que têm o poder económico para fazer Exato. arrastar os processos nos tribunais e até permitir a sua prescrição de alguns... Isso é verdade. Uma certa desigualdade, uma certa... Eu pela minha experiência, confirmo isso. Isto é, e isso estará naquele domínio. Eu apresentei 3 causas, lembram-se? A vertente gestionária, a vertente jurídica e a vertente cultural. Isto estará na vertente do meio, na vertente jurídica. Realmente, nós temos alguns sistemas que permitem a quem mais pode orientar os processos de forma de tal ordem dilatória, impedir que se tome, afinal, uma decisão e arrastar os processos de tal ordem que eles acabam por nunca se resolver. Isso custa dinheiro? Não está. Custa dinheiro porque implica estar constantemente a interpor recursos, estar constantemente a lançar mão de todos os expedientes que o sistema proponha e, portanto, nós temos de nos defender disso. Não há um limite para não sei como fazer. Não me peça, eu faço este diagnóstico. Saber como se resolve isto é uma tarefa coletiva, particularmente exigente tecnicamente, exigente cientificamente, mas temos de a enfrentar, porque realmente isso neste momento acontece. Mudando aqui um pouco de tema, uma questão sobre o PRR e a aplicação. Tem recebido queixas sobre a execução dos projetos? Não, infelizmente não tenho recebido queixas significativas. Diz infelizmente porquê? Olha, porque eu gostaria que na Provedoria, que a Provedoria de Justiça se transformasse verdadeiramente num local que é o local da sua vocação, que é, antes de mais, um lugar de exercício da cidadania. E esta é uma questão de cidadania, mas não temos... E há temas, por excelência, que todos os temas são importantes. Eu costumo dizer, para que a Provedoria contribua para o fortalecimento da cidadania, é fundamental que
resolva bem as queixas que lhe são apresentadas, porque são um pressuposto do bom exercício da cidadania. Há certos temas em que se chegassem à provedoria, este bom exercício seria mais diretamente garantido. Não chegam, não encontro uma explicação, pode ser imputável a nós próprios, que não façamos o suficiente para os ter, mas não, neste domínio não temos tido... Mas é um tema então que a preocupa, este tema da execução Com dos certeza, projetos. preocupa-nos a todos, não? Preocupa-nos a todos os portugueses, todos nós. Nós tivemos acesso a fundos europeus, não é preciso dizer, voltar a repetir analogias históricas, e que provavelmente não voltarão a existir para nós, com toda a configuração que se prevê do alargamento da União e do seu futuro. Portanto, nós temos o dever histórico de os usar da forma mais correta possível. Mas tem sinais de que isso não está a acontecer? Não tenho sinais de nada. Não tenho sinais. Não posso dizer nada. Só posso dizer que gostaria que tivesse. Falando do cargo de Provedor de Justiça, acha que é um cargo que é levado a sério pelo poder político ou é uma espécie, e permita-me a expressão, de grilo de consciência que vai falando, mas que depois acaba por não ter pouca relevância no sentido prático daquilo que, enfim, recomenda? Então eu diria, isso é melhor perguntar ao poder político. Agora, se me pergunta se eu fico confortável com o facto de ser grilo de consciência, se for grilo, se fizer já ruído de grilo, não é nada mau. Não é nada mau. Agora, portanto, depende, eu tenho perfeita noção de que os soft powers, é o caso provedorial chamado soft power, não é? Em português, portanto, não tem poder decisório, estão à mercê de grandes distratos por parte do poder político. Mas também tenho plena consciência que isso se evita com uma coisa, e a coisa é conquistar a autoridade. Ter autoridade. E a autoridade de que isso? A autoridade é diferente de poder. Ter autoridade não é a mesma coisa que ter poder. Ter autoridade significa ter razão. Intervir com razão. Dar importância àquilo que é importante. Dá muito mais trabalho do que os chamadas instâncias formais. Mas é o risco que se corre quando se assume um cargo destes. Já sofreu algum tipo de pressão para produzir um relatório em algum sentido? Não, e já estou nesta vida há muito tempo. Desde 2017, não. E das recomendações que faz ou que fez, quais é que foram resolvidas e quais é que continuam a persistir e não deviam persistir? Alguns, enfim, 1 ou 2 exemplos, porque não poderemos, provavelmente... Olha, a experiência que eu tenho tido ultimamente é que as recomendações... Tive, por exemplo, uma última que foi acatada muito rapidamente e foi excelente, que está no site, é um problema muito importante, proteção de dados em processos de insolvência, etc. Foi, o direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento, foi logo respondida. Por outro lado, a ideia que a prática, o que me disse é que o poder, o governo, por exemplo, responde rapidamente. E normalmente diz-me se acata ou não acata, e quando não acata tem razões ponderosas para não acatar, que podem ser... As entidades, os poderes locais e outras, são muito menos lestos a responder. Talvez porque a autoridade, está a ver, tal coisa difícil, que é conquistar a autoridade e não ter poder. Há uma questão que é uma coisa incrível, que se arrasta há imenso tempo. Pode ser uma coisa muito comezinha, mas para as pessoas, para os problemas das pessoas tem imensa importância e que nós não conseguimos resolver, que é os concessionários de autoestradas. Os concessionários de autoestradas têm o dever de, quando há de garantir que as autoestradas não tenham, que não apareçam obstáculos nas autoestradas, animais, coisas lançadas. E nesses casos, quando há um acidente por causa disso, há inversão
do ónus da prova. É a concessionária, por lei, a concessionária que tem de provar que não fez o suficiente para remover o obstáculo. Nós temos imensas queixas relativamente a isso, e as concessionárias não vão nessa. Portanto, a recomendação para que isto seja levado a sério, para que está a ver, é um problema, parece muito comezinho, mas para a vida das pessoas tem importância, porque isto está um caso. E a resposta das empresas? Falou do governo, dos poderes locais? Atenção, as empresas privadas não temos nada a ver apenas com as concessionárias. Aqui está também o exemplo em que parece, tal como os poderes locais, muitas vezes as câmaras não nos levam muito a sério. E as câmaras, os problemas que temos também muito que infernizam a vida das pessoas, as questões de ruído, por exemplo, de lixo urbano, tudo isso. Muito obrigada.